Olá, gente! Hoje nós vamos estar ministrando a 7ª aula do terceiro trimestre de 2022. Bem-vindo aí ao canal oficial Só a Graça Oficial. Eu fui trocando aqui os nomes. Então, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos estar falando aqui da sutileza da relativização da Bíblia, ok? Relativizar quer dizer aquilo que não se bate o martelo, aquilo que é relativo, vou colocar assim mais exato, o tal do mais ou menos, ok? E eles querem fazer isso com a Bíblia. Vamos lá para a introdução para a gente já entender. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos, épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim há quem defenda que a Bíblia precisa ser resignada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal introduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então nós estamos vendo aí que a ideia de tirar é um descrédito que querem tirar da Bíblia, porque nós sabemos no trimestre passado, nós falamos muito sobre a estrutura da Bíblia, mas nós estamos vendo aqui hoje que sempre ela foi atacada, sempre é uma ideia de desacreditar dela, ok? Mas o que é que nós temos aqui, nós como cristãos, o que é que nós podemos fazer? Nós temos aqui, sabemos que ela é a verdade, sabemos que não tem como mudar, porque as ideias do ser humano de desacreditar é justamente porque ele não entende, ok? Então isso é o costume do ser humano. Aquilo que ele não entende, ele inventar moda para que aquilo venha cair em descrédito. E com a Bíblia também não é diferente, não é da agora, como falado aqui na introdução, já faz muito tempo que eles querem fazer isso, ok? E nessa atualidade, diante da tecnologia, parece que eles estão vindo com mais força, usando as redes sociais, usando a internet, usando a tecnologia justamente para isso. Mas estamos nós aqui para mostrar que a Bíblia ela é infalível, ok? Então vamos aqui para o primeiro tópico, né? Que diz assim: a Bíblia é o espírito dessa era, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, culpa líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse método, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Conferir ali em Romanos 12, né, 12:2, que fala para a gente não se acomodar, né, com o espírito desse mundo, ok? A gente não se conformar, porque ele está aí justamente para tirar o foco, ele está aí justamente para tirar a nossa atenção. E tudo aquilo que eles puderem fazer em relação a não só a Bíblia, mas toda a estrutura do cristianismo, fazer esse desacreditado, eles vão fazer, ok?
Então vamos lá. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daqueles que estamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é relativização das Escrituras. Isaías 5:20, que vai falar aquilo que quer tornar o que é bom se tornar mal, e aquilo acaba sendo normal, o amargo que tem que ser doce, o doce tem que ser amargo. Então eles querem fazer esse trocadilho, entendeu? Aquilo que a gente sabe que é errado, eles querem colocar na nossa cabeça e dizer que aquilo está certo. Aqui está falando como uma referência lá em Isaías 5:20, que ele vem trazendo essa ideia. Cuidado com aquilo que é bom e você quer dizer que é mal, e aquilo que é mal você dizer que é bom. Então é um cuidado para a gente estar observando, e nós temos uma base muito boa na Escritura, que ela vai nos dar essa sustentação naquilo que nós vamos apresentar para o povo que quer desconstruir a Escritura, da Escritura Sagrada, ok? Então vamos lá. O relativismo, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável, não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. E aqui, conferindo lá em Hebreus 13:8, Cristo, ele é o mesmo, ele é o ontem e é o mesmo hoje, ok? Para a gente entender. E quando fala aqui de perene, perene significa eterno, aquilo que dura muito tempo. Então aqui está falando, não há valores eternos, absoluto, tudo é relativo, é tudo a ideia do mais ou menos, é assim e tal, a gente ajeita por aqui, o meu ponto de vista é esse, não. O meu ponto de vista é um, mas a verdade das Escrituras, ela é outra, não tem esse negócio, meu ponto de vista, assim. Seu ponto de vista é seu ponto de vista. A sua opinião é a sua opinião. Mas a ideia da Bíblia, ela vai continuar eterna. É isso que nós estamos falando. Aqui o pessoal está falando que não é mais perene, não é mais eterno. Mas eu vou falar que é perene, é eterno sim. A palavra da Escritura, ela vem com essa roupagem. E não tem como tirar, não tem como querer mudar esses fundamentos. Nós vamos ver mais lá na frente, lá em Salmos, falando como pode mudar esses fundamentos. Não é para mudar, não tem como mudar, ok? Então, vamos lá para o segundo subtópico, o segundo tópico. A Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Lá em Salmo 11:3. Nova Almeida atualizada, aqui está um grifezinho aqui, Nova Almeida atualizada. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. E é aí que se cria uma narrativa ou uma história. Para chegar a esse fim surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer que o que é certo e errado. Por esse motivo, por esse novo modelo, está correto se a Bíblia fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Essa ideia do politicamente correto é uma ideia que já vem, é uma ideia do século aqui 21, que já vem trazendo uma ideia que, olha, dessa maneira, e nós não podemos ir contra. Olha, isso aqui está dentro da Constituição, olha, isso aqui é assim que o fulano de tal falou, olha, o fulano de tal é um cientista, olha, o fulano de tal é um teólogo,
o fulano de tal é isso, não. A opinião do cientista, do teólogo, do sociólogo, do filósofo, eles têm a sua estrutura, mas quando nós pegamos todos esses estudos que eu falei, todo esse tipo de ciência, para desconstruir aqueles fundamentos que já estão lá, aí complica, entendeu? Eu estou falando dessas ciências que são ciências que vão estudar a religião, que vão estudar o cristianismo, que vai a fundo na história, que vai a fundo na pesquisa, por isso que eu falo dessas ciências. Mas dentro dessas ciências tem estudiosos, tem profissionais que eles têm a má intenção de desconstruir, tipo tirar esses fundamentos que já estão lá, não adianta. Então com outra roupagem, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque em toda profissão, em todas as profissões, existe gente boa e gente ruim. Então, em todas as profissões vai ter o mal e vai ter o bem. Então, eu estou falando dessas profissões que é as que estudam estuda a escritura, estuda as várias religiões, ciência da religião e outras. E muitas das vezes o camarada, por se achar que já estudou muito, ele quer ter essa ideia de tirar esses marcos, tirar esses fundamentos, tirar esse alicerce, ok? Então, muito cuidado, porque além de você ser um profissional, você tem que ser um bom profissional, ok? Trazer aquilo que é verdade, trazer aquilo que não muda, aquilo que foi mudado, que foi implantado, ok? Por quem já escreveu há muitos e muitos anos, e muitas das vezes nós vemos muitos profissionais da área tentando mudar os marcos, ok? Querendo mudar os fundamentos. Então é isso aí para nós já entender direitinho, ok? E vamos lá. A leitura da Bíblia para a gente se pegar aqui, para não me perder um pouco, já terminando o parágrafo. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos, lá em 2 Timóteo 3, 12 e 14, ok? Que tem aqui, aquele que vai viver aqui por Cristo vai ser perseguido. A palavra é essa. Aquele que vai defender a cruz de Cristo vai ser perseguido. Então aqui nós já estamos vendo a ideia da perseguição, né, ok? Que fala em 2 Timóteo 3, 12 ao 14. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então essa perseguição é justamente de proibir. Então banir da maneira que se acha correta, ok? Então vamos lá. A criminalização da opinião. Rapaz, eu estou ruim aqui, travando a língua. Mas vamos lá. Criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura, ok? Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para os cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura, lá em Mateus 10, 22, que vai falar que nós vamos ser odiados, né? No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos, ok? Então, o que é aquilo que eu acabei de falar? Para que a gente venha entender essa ideia do politicamente correto, ok? Para a gente entender que de diversas maneiras, diversas roupagens, várias ideologias vêm tentando desconstruir, ok? A maneira como se lê, de se ler. Ainda bem, eu falo muito assim, que a nossa Constituição tem essa liberdade religiosa, ela nos deu essa liberdade religiosa. Eu falo que se você quiser pegar um caminhão de Bíblia e ir lá para a praça e distribuir, ninguém vai lhe incomodar, ok? Ainda temos essa liberdade, mesmo sabendo que há contraponto e as pessoas, tem muita gente que quer tirar essa liberdade, mas
a Escritura Sagrada ela é defendida não só pelo critério humano, mas como um critério divino, ok? É uma inspiração divina e Deus, ao longo desses tempos, ele tem preservado, ele tem procurado, ele tem feito meios que a Escritura ela vem passando de séculos em séculos, é tanto que ela chegou até nós hoje, ok? Para a gente já entender isso aqui. Vamos agora para o terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto. Surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo e o que os exegetas denominam de hermenêutica, né? De hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia e assim surge, portanto, outro evangelho. Gálatas 1:9. E Gálatas 1:9 fala que se surgir outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, ok? Então o que é que nós estamos vendo aqui? Imagine eu querer ser mais importante que o Moisés, querer ser mais importante que Paulo, querer ser mais importante de que os escritores aí, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, essa ideia é que o leitor, ele dê direção ao que o escritor, ele escreveu. E a gente sabe que não é assim. Até porque nós estamos falando de um livro que ele não foi escrito ontem, ele não foi escrito ontem e também não foi escrito hoje. É um livro que ele vem passando aí por diversos tempos, diversos estudos, interpretações, entendeu? De todas as maneiras. Então o leitor, aos dias de hoje, tenta se sobressair mais do que o autor, e a gente sabe que não é assim. O autor ele tem a precisão, e os autores que viveram naquela época, vivenciou, sabe o que foi, sabe como que era, sabe de tudo. Então não tem como eu, como leitor hoje, querer ser melhor, querer induzir o autor a dizer aquilo que ele não disse, ok? Então, por isso que nós estamos falando aí dos exegetas, estamos falando também da hermenêutica, ok? Muito cuidado com esse negócio aí, ok? Porque muitas das vezes a exegese, né, é aquela que coloca aquilo que não está, e a exegese é aquilo lá que dá referência à verdade daquilo que você leu, daquilo que está escrito, ok? Então muito cuidado com a exegese, colocar as suas ideias dentro do texto. O texto já está lá, é tão somente para você interpretar e segui-lo. Nós estamos falando, não é de um livro tão somente literário, apesar que a Bíblia ela é lida de duas maneiras. Ela é lida tanto como escritura, como literatura, ou como regra de fé. Mas nós que estamos dentro da igreja, não vamos ler como regra de fé. Então a Bíblia ela não é simplesmente qualquer literatura, ok? Vamos lá. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. As palavras hoje estão me acabando comigo, hein? Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social, João 6:26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Ok? É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é uma nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse
é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo, ok? Então aqui a gente já viu a nova roupagem, né, que se colocou, e nós estamos falando de teologia, entendeu? Dessa nova roupagem que foi colocada aí para tirar o descrédito, desacreditando da Bíblia, tirando o crédito da Bíblia, e eles fazem de qualquer maneira, usando de diversas ciências, como eu já falei, diversas ideologias para destruir, ok? Então é aquela coisa, voltando lá ao Isaías 5:20, dizendo aquilo que é errado, dizendo que é certo, ok? Toda a nossa roupagem do estudo vai trazer a base como Isaías 5:25. Dizer aquilo que é errado tem que ser certo, e aquilo que é certo tem que dizer que é errado. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Nós estamos falando de uma escritura milenar, isso mesmo. Nós estamos falando de uma escritura que vem acompanhando muitos séculos, muitas sociedades, muitas passagens no tempo, né? E hoje as pessoas querem destruir isso aí. Vamos lá para o quarto tópico. A Bíblia é sempre atual, a palavra de Deus. Revelada por Deus para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual, aquilo que eu acabei de falar. Ela foi, e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, segundo Pedro 1:16 ao 21. Deus se revelou através das páginas da Bíblia, lá em 2 Timóteo 3:16 e 17. Qualquer tentativa de ressurgir ou ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia, ok? A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída. Portanto, afastada de Deus, de Isaías lá 59:1, que fala que as mãos de Deus não estão encolhidas e nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Aqui e tem que ser dessa maneira mesmo. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios, lá em 1 Timóteo 4:1. O fim é afastar a humanidade de Cristo. Então você veja que nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, ok? E tem essa ideia, tem essa doutrina, e muitas das vezes faz com que muitas pessoas se afastem mesmo de Cristo, ok? Que eles se afastem do Evangelho. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo 3:16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado, ok? Vamos ver aqui essa visão. Por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram, isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus, ok? Então o que é que nós estamos vendo aqui, né? Como o autor está falando. Literatura inspirada por mente humana e a Bíblia é sagrada, inspirada pela mente divina. Não é um livro qualquer, não é um livro para se comparar, como já foi falado aqui. Por mais espetacular, já li vários livros, já vi muitos livros bons, mas nenhum ao pé de igualdade com a Bíblia, ok?
A Bíblia, ela tem um diferencial de uma forma sobrenatural. Só quem lê através do Espírito é que vai entender. Se você for ler como obra literária, dificilmente você vai pegar todo esse conteúdo, você vai pegar tudo o que ela tem ali dizer. Então a Bíblia era para ler de uma forma de crença, algo espiritual. E muitas das vezes, como nós estamos falando, se você vai ler ela e você não tem essa convicção de ela ser um livro espiritual, você vai se atrapalhar e vai começar vindo essas ideias que nós acabamos de ler. É o camarada que às vezes está dentro da igreja, mas ele passa a desacreditar, quer mudar, quer inventar moda e termina atrapalhando e às vezes tirando algumas pessoas da igreja por causa dessas ideias, ok? Então, para que nós vamos ver, que nós vemos aqui, a Bíblia é inspiração divina, ok? Sem muitas delongas, sem muitas coisas, é isso mesmo. A Bíblia, ela é inspiração divina, ok? Como foi falado aqui, lá em 2 Timóteo 3,16, né? Que ela é inspirada para corrigir o camarada, ok? Então vamos lá para o término aqui, a conclusão. Vimos, portanto, nessa lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste e não o homem se ajustar a ela, ok? Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar o tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade, ok? Então, muito cuidado, cristãos, muito cuidado, vocês que estão aí liderados por homens, cuidado, observe os homens. Será que são homens mesmo que estão voltados com a verdade? Muito cuidado. Onde que está buscando, o que está trazendo para a igreja. Então, temos que observar. Olha, vai ouvir, mas se aquilo for que você vê que não vem de Deus, ora a Deus, busca a Deus, procure confirmação. E se você vê que aquilo não é de Deus, rejeite tudo isso, como está falando aqui no finalzinho aqui. Pode rejeitar, porque não é só porque está dentro da igreja que nós temos que aceitar tudo, não é só porque está vindo de um pastor, está vindo de um camarada aí, que se diz profeta, muito cuidado, ok? Então nós temos a Bíblia, ela é sim, essa sim você tem que ser fiel a ela, essa sim você tem que acreditar e você tem que colocar em prática aquilo que a Bíblia ela fala, entendeu? Então muito cuidado, seja leitor da Bíblia, não só ouvinte das pessoas que falam que lê a Bíblia, ok? Porque muitas das vezes falam que não está lá, então cuidado com a exegese, ok? Muitos camaradas querendo colocar aquilo que não é para colocar, então ok? Então, nós vamos estar terminando essa lição aí. Espero que tenha ajudado aí os irmãos aí e que Deus continue abençoando nossas vidas, ok?